Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aula em Casa. Eu sou o professor Denis Rocha e hoje vou te ensinar aqui a resolver as equações do segundo grau, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para novos vídeos e se gostar pode deixar um like aí também, tá bom? Muito obrigado. Bom, uma equação do segundo grau na incógnita x é toda a equação dessa forma, ax² mais bx mais c. Então aqui no caso, essa é a forma da equação do segundo grau. Sendo que o a é um número real, só que não pode ser zero. Então o a tem que ser diferente de zero. O b pertence aos reais e o c também pertence aos reais, tá? Sempre que eu tenho um asterisco aqui à frente de um conjunto, indica que esse número desse conjunto não pode ser zero. Então, todos os números não nulos, tá? Bom, são exemplos de equação do segundo grau aqui. X² menos 3x mais 2 igual a zero. 3 meios x² mais 5x menos 7 oitavos igual a zero. Também temos menos 3x² mais meio x igual a zero. Menos x² mais 4 igual a zero. O que acontece é o seguinte, os números a, b e c são os coeficientes da equação, os coeficientes numéricos. Então aqui, sempre que eu tenho x² sozinho, é porque tem o número 1 multiplicando aqui, tá? Nesse caso aqui, menos x² é menos 1 que está multiplicando x². Então, vamos identificar aqui. Quem é o a dessa primeira equação? É 1. Né? Aqui o b. O b é o menos 3, que está multiplicando o x. Perceba, na forma geral da equação do segundo grau, b é um número que multiplica x. E o termo independente de x, que é o c, nesse caso é o 2. c igual a 2. Vamos ver aqui, ó, no segundo exemplo. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? 3 meios vezes x. Então, aqui o a, 3 meios. 3 sobre 2. O b, nesse caso, é 5. É um número que está multiplicando o x. E o termo independente é menos 7 oitavos. Tá? Bom, é bem simples a gente identificar quem é A, B e C, mas é uma tarefa bem importante porque quando nós formos aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações completas, nós vamos precisar identificar quem são A, B e C. Nesse caso, que número que está multiplicando x²? É o A. Então é menos 3 aqui. Menos 3x², o A é menos 3. Que número que está multiplicando o b aqui? É menos meio. E aqui eu não tenho o termo independente. Por exemplo, aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 7, menos 7 oitavos. Aqui eu não tenho nada, porque é zero. Tá? Então, nesse caso, o c é igual a zero. E aqui, no quarto exemplo, o a vale menos 1, o b é o termo que multiplica aqui o valor do x. Nesse caso eu não tenho, então é porque b é igual a zero. É como se fosse assim, ó, menos x² mais 0x mais 4 igual a zero. Então quer dizer que o b vale zero e o c é 4. Tá? Bom, nós vamos ter que destacar essa equação que tem c igual a zero e essa equação que tem b igual a zero. Por quê? Essas duas são equações incompletas. Num caso do terceiro exemplo aqui, o c era igual a zero. Em outro caso, no quarto exemplo, o b é igual a zero. E nós vamos começar a resolução das equações do segundo grau, estudando então a resolução das equações incompletas. Vamos lá? Bom, primeiro caso é o seguinte, que uma equação do segundo grau é incompleta quando o coeficiente do x, no caso o b, é igual a zero, ou quando o termo independente é igual a zero. Tá? Termo independente de x. Então, por exemplo, os dois casos que nós tínhamos visto no slide anterior. A resolução do primeiro caso, que é b igual a zero. É possível que você já saiba resolver a equação do primeiro grau.
tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui. X mais 3 é igual a 7. Essa daqui é a equação do primeiro grau. Como você resolve isso aqui? Você isola o x, né? Então x é igual a 7 menos 3. Então, subtraindo 3 dos dois lados, aqui dá 0 e lá fica 7 menos 3. Então, aqui o x vale 4. Esse processo é o processo do isolamento da incógnita. Então, toda vez que eu tiver caso b igual a 0, como esse caso aqui, ó, onde o a é igual a 1, como está aparecendo aqui, x ao quadrado, o b é igual a 0 e o c, que é igual a menos 4, quando nós tivermos esse caso, nós vamos fazer o isolamento de x. Isolamento de x. Tá? Então aqui, caso b igual a 0, eu vou resolver normalmente. Então aqui x ao quadrado menos 4 igual a 0. Menos 4 vai passar para a direita como mais 4. X ao quadrado igual a 4. E aqui uma pergunta. Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 4? O número, muita gente pensa que é o 2, mas na verdade o 2 é um caso, mas o menos 2 também. Toda vez que eu tenho potência ao quadrado aqui, eu passo tirando mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, nesse caso, resposta mais ou menos 2. Todos sabem que a raiz quadrada de 4 é 2, porque é um número que vezes ele mesmo dá 4. Né? Bom, o x1, que a gente chama, primeiro resultado aqui é igual a 2, e o x2 é igual a menos 2. É importante, esse mais ou menos não é que é aproximadamente 2, é ou mais 2 ou menos 2, tá? Toda a equação, ela tem um conjunto solução, que é o conjunto formado pelos resultados aqui da equação. No caso, os valores que, quando eu substituir na equação original, eu torno a sentença verdadeira. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. E 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. Ou seja, essa é a resposta nesse caso. Tá? Bom, segundo caso aqui. De novo, eu sei que o A é igual a 2, nesse caso, que está multiplicando x ao quadrado. O B eu não tenho, é 0. E C igual a menos 18. Então, no caso, B igual a 0, processo do isolamento do x de novo. Menos 18 vai passar para a direita da igualdade como mais. 2x ao quadrado é igual a 18. O 2 aqui está multiplicando, então passa dividindo. X ao quadrado igual 18 dividido por 2. Bom, 18 dividido por 2 é igual a 9. E novamente, potência ao quadrado aqui eu passo tirando mais ou menos a raiz quadrada. Então, x igual mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, o nosso x, nesse caso, é mais ou menos 3. Um número que vezes ele mesmo que dá 9 é o 3, tá? Então, x1 é igual a 3 ou x2 igual a menos 3. Aqui, então, conjunto solução menos 3 e 3. Tudo bem? Então, tá certo. Duas equações incompletas com b igual a 0. Agora temos o caso aqui com c igual a 0. Tá? Então, aqui, caso c igual a 0. E nesse caso, o que acontece? Eu vou ter que usar um processo que é chamado de fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar alguma coisa com adição ou subtração em uma multiplicação, ou seja, transformar em fatores. Os fatores são os termos do quê? Da multiplicação, né? Então aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 3x, eu sei que esse x ao quadrado, na verdade, ele pode ser escrito como x vezes x, a primeira, né? Por quê? Conserva a base, somos expoentes.
Essa propriedade é bem importante, né, pessoal? Propriedade das potências, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então aqui, x vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. E aqui eu tenho 3 vezes x igual a 0. Bom, o que eu posso observar aqui é que eu tenho x aqui e x aqui nesses dois termos. Ou seja, eu vou colocar esse x aqui em evidência. Eu vou fazer um processo aqui que é o inverso da propriedade distributiva. Então, como esse x ele veio para cá e esse também, o que eu tenho aqui que sobrou? X menos 3. Perceba, não estou adivinhando o que é x menos 3. Que eu tinha x vezes x dividido por x dá x. Menos 3x dividido por x dá menos 3. Olha só, x ao quadrado, né, dividido por x é igual a x. E menos 3x dividido por x é igual a menos 3. Tá? Bom, então eu coloquei esse x em evidência e agora eu tenho uma multiplicação aqui que dá resultado zero. E eu pergunto para você o seguinte, quando é que uma multiplicação resulta em zero? É quando um dos dois fatores é igual a zero. Se eu tiver 10 vezes zero, é zero. 30 mil vezes zero, é zero. Menos 1 milhão vezes zero, é zero. Ou seja, para uma multiplicação resultar em zero, obrigatoriamente eu tenho que ter um dos dois fatores envolvidos ser zero. Então aqui o primeiro fator é x, então x igual a zero. Ou o outro fator que é x menos 3 é igual a zero. Se x menos 3 é igual a zero, quanto vale o x? Vale 3. E aqui terminou. Eu encontrei os dois valores que tornam, se eu substituir, tornam essa sentença verdadeira. 0 e 3. Tudo bem? Então, próxima questão. Aqui eu tenho 5x ao quadrado mais 6x igual a zero. Então, de novo, eu vou fazer 5x vezes x mais 6 vezes x igual a zero. Novamente, eu percebo que o x é o fator comum em evidência. Né? E aqui, então, 5x ao quadrado dividido por x dá 5x. 6x dividido por x dá 6. E isso aqui dá zero. Perceba que se eu fizer a propriedade distributiva aqui, a multiplicação, eu volto para o que eu tinha no início. Tá? X vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Tá? Novamente, multiplicação que resulta em zero é porque um dos dois fatores envolvidos é zero. Então, x igual a zero ou 5x mais 6 é igual a zero. Bom, x igual a zero já está resolvido. 5x é igual a menos 6, aqui é a equação do primeiro grau normal, né? 5 está multiplicando, passa dividindo. Menos 6 quintos. E aqui, conjunto solução. Menos 6 quintos e zero. Tudo bem? Então, esses foram os dois casos de equação incompleta. Primeiro caso de equação incompleta com b igual a zero. Segundo caso, que é esse, com c igual a zero. E agora, nós vamos para as equações completas. Bom, então a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Então aqui eu sei que as raízes vão ser uma raiz, eu utilizo mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e a outra eu utilizo menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Para essa fórmula ficar de uma forma melhor para ser aplicada, eu vou destacar o discriminante da equação, que é toda essa parte que está dentro aqui dessa raiz. Tá? Então, no caso, a gente vai chamar isso de delta, tá? É uma letra grega,
que vale b ao quadrado menos 4ac. Então, calculando isso de forma separada, a gente tem uma facilidade na hora de aplicar a fórmula aqui para encontrar as raízes, tudo bem? E nesse caso, três coisas aqui em relação ao delta é que se o delta for maior que zero, número positivo, as duas raízes vão ser diferentes e vão ser raízes reais, ou seja, pertencentes ao conjunto dos reais. Se o delta for igual a zero, as raízes também são reais, mas elas vão ser números iguais. É chamado de raiz dupla, tá? E se o delta for negativo, esses dois números que vão ser o resultado não pertencem aos reais, ou seja, aqui o conjunto solução fica conjunto vazio, se o delta for negativo, tudo bem? Bom, nesse caso, resolva as equações com o universo do conjunto dos números reais, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que identificar é quem são os valores de A, de B e de C da equação. O A, como já dissemos, quando tem só x ao quadrado, é o número 1 aqui que está multiplicando, né? O número 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, então ele não aparece aqui, né? Aqui o B é menos 3, nesse caso. E o C é o termo independente que vale 2, mais 2. Bom, nós vamos iniciar fazendo a aplicação aqui primeiro do delta, né? Para obter o valor do discriminante. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4ac. Bom, o B é menos 3, então tem que ficar atento, porque menos 3 elevado ao quadrado tem que pôr entre parênteses a base, tá? Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 2. Aqui, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Tomem cuidado, pessoal. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos na multiplicação dá mais. 3 vezes 3, 9. Por isso que a gente não utiliza o mais, né? Só coloco 9 é mais 9, tá? E aqui, menos 4 vezes 1 vezes 2, então dá menos 8. Ou seja, o meu discriminante deu igual a 1. Agora, aplicação aqui da fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. Então vamos lá, menos o valor do b. Quem é o b? Menos 3. Mais ou menos, raiz quadrada do delta é igual a raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes o a, que também é 1. Então aqui, menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é igual a 1. E 2 vezes 1 dá 2. Bom, nesse caso, eu vou separar em x1 e x2. Como falamos anteriormente, um dos resultados eu vou usar só o sinal de mais da fórmula. No outro, eu vou usar o sinal de menos. Então, vai ficar aqui x1, 3 mais 1 por 2, que vai dar 3 mais 1 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2. E no caso do x2, eu usei o mais aqui no x1, agora eu vou usar o menos. 3 menos 1, dividido por 2, que vai dar 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, eu tenho que, nesse caso, o conjunto solução dessa equação é formado pelos elementos 1 e 2. Bom, segundo exemplo aqui de equação do segundo grau completa, exercício 2 com o coeficiente do x ao quadrado aqui negativo. Então, quem é o A? O A é igual a menos 1, né, pessoal? Como já dissemos. Menos x ao quadrado é menos 1x ao quadrado. O B, nesse caso, o número que multiplica o x é 7. E aqui, no caso, o C é igual a menos 6. Bom, fórmula para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu sei que vai dar b ao quadrado é 7 ao quadrado. Ó, nesse caso, como é positivo b, eu não preciso pôr parênteses, tá vendo?
menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 6. Aqui eu preciso pôr parênteses. Bom, 7 elevado ao quadrado aqui vai dar 49. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 6 dá 24. Então, o nosso delta, nesse caso, deu igual a 25. E aqui eu vou fazer a aplicação da fórmula de Bhaskara. Menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Bom, menos o b, que é 7, de novo, não é negativo, não preciso pôr parênteses, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes o a, que nesse caso é menos 1. Gente, toma bastante cuidado aqui quando está negativo, tá? O a, porque muita gente esquece aqui, acaba errando o exercício, tá? Bom, vamos lá. Menos 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é um número que, vezes ele mesmo dá 25, que é o 5, né? Dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Vamos lá, então. Agora é a hora de separar. x1, menos 7 mais 5, dividido por menos 2. Quanto vai dar? Menos 7 mais 5. Se eu estou devendo 7 e pago 5, fico devendo 2. Menos 2 dividido por menos 2, sempre um número dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Agora, por que é igual a 1? Porque menos com menos é mais, 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, o x2. Primeiro eu usei o mais aqui, né? Agora eu vou usar o menos, vai ficar menos 7 menos 5 dividido por menos 2. Então, menos 7 menos 5 dá menos 12, dividido por menos 2. E, para terminarmos, menos com menos dá mais, 12 dividido por 2 dá 6. Então, nesse exercício, o conjunto solução é igual a 1 e 6. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!